Doutora Gilda, eu gosto de chamar-lhe assim, afinal de contas, é por isso que está aqui, pela sua formação, Mas pode pelo chamar de seu... Gilda. Prefere que eu a trate por Gilda? Então pronto, eu vou tratá-la por Gilda. Gilda, hoje nós escolhemos um tema bastante interessante e não poderíamos escolher a melhor pessoa para que pudesse abordar sobre este assunto, pois eu sei que é formada na área, eu sei que é o seu trabalho estudar o psicológico do ser humano. Conte-nos, nós vamos começar mesmo a nossa conversa assim de forma descontraída. Conte-nos um bocadinho sobre a sua opção por esta área, que não é muito normal, principalmente na camada jovem, sentar e ouvir os problemas dos outros, estudar o psicológico do ser humano. Por que optar pela psicologia? Bem, a psicologia em si é um espírito de olhar diferente às coisas, né? Acho que isso foi uma das coisas que me atraiu à escolha desse curso. Sair do comum, sair da caixa, né? Então, eu escolhi esse meu curso lá no fim do meu ensino secundário. Eu ainda estava em dúvida porque eu queria fazer medicina. Então eu disse para mim, se eu não conseguir fazer medicina, ainda assim é de continuar na saúde. E psicologia também é saúde, né? E é uma área de saúde mental, né? A nossa estrutura mental é fundamental. Então optei por essa escolha e cá estou eu a me sair muito bem e gosto por acaso do meu curso. Escolhi a fazer psicologia educacional, mas aliada às necessidades educativas especiais. Então tenho atenção às pessoas ou crianças com alguma deficiência ou necessidade educativa especial e também faço esse atendimento e aconselhamento psicológico. Não vou dizer que é fácil dar esse atendimento às pessoas, até porque muitas das vezes nós também precisamos de um atendimento, nós também passamos por situações constrangedoras e às vezes é preciso deixar esse nosso mal-estar em prol do bem-estar do outro e é muito complicado, né? Passar por cima das nossas emoções, passar por cima dos nossos problemas para satisfazer ou atender os problemas dos outros, mas é gratificante porque naquela resolução nós aprendemos e muitas das vezes tomamos aquele conselho como um remédio para os nossos problemas. Então, é uma área que estou sempre a aprender, sempre, e gosto muito. Ai, que bom. Eu acho que é o mais importante nós trabalharmos com aquilo que nós amamos. Assim nós não tomamos como trabalho, mas de forma descontraída, nós vamos sim ocupando o nosso dia. É claro que acabamos sendo remunerados, mas acima de tudo, fica este amor por aquilo que nós fazemos, o vulgo amor à camisola. É verdade. Vamos ao nosso tema. Vamos ao nosso tema. Vamos, claro. Bem, nós vamos falar sobre a importância de falar sobre as drogas com os nossos filhos. Este é um assunto muito importante, querido telespectador. Você já sabe que no nosso programa Juntos pela Manhã nós queremos sim trazer temas que possam mudar a nossa forma de viver. Nós podemos sim melhorar também, construir uma sociedade melhor e por que não hoje falarmos sobre um tema que é indispensável. Quando se fala de filhos, nós pensamos simplesmente num mundo colorido, bem que nós gostávamos que fosse assim. Só perfeição, sem problemas, sem preocupação, mas infelizmente não é bem assim. Podemos mesmo, eu iria começar mesmo por colocar a seguinte questão. Os nossos filhos, em algum momento, precisam sair de casa, pode até ser para uma creche. E mesmo nesta creche, pode já vir a começar esta mudança. A criança já começa a notar que existem aspectos que não são como dentro da nossa casa. Exato. Existem lá educadoras, existem lá educadores, os próprios colegas, exatamente, que crescem num ambiente diferente do ambiente do nosso filho. Doutora Gilda, vai ser um bocadinho difícil, mas ok. Gilda, quando é que nós devemos começar a introduzir esta conversa com as nossas crianças relativamente a estes problemas que existem na nossa sociedade, particularmente falando do álcool e das drogas? Ok. Talvez
dar uma pequena introdução, né? Se calhar porque nós já sabemos a priori que as drogas são substâncias que provocam alterações na nossa estrutura orgânica, porém na nossa estrutura psíquica também. São drogas que alteram o nosso comportamento e muitas das vezes é o nosso comportamento que nos define e não aquilo que a gente fala ou simplesmente idealizamos, né? Então é importante introduzir esse conceito, né, do uso das drogas e as implicações que o próprio uso tem às crianças desde cedo. Desde cedo por quê? Porque nesta fase é uma fase em que as crianças ainda nos dão muita atenção. Os bebês têm essa consciência de respeitar os pais, ainda ouvem aquilo que os pais falam, ainda optam por as regras de casa. Quando é já na adolescência é um bocadinho complicado, porque as crianças ou os adolescentes tornam-se mais rebeldes, ouvem mais os amigos do que os pais. Então, se formos a iniciar nesta fase primária ou pré-primária, será bastante fundamental porque podemos evitar com que a criança tenha contato com essas drogas, né? É claro, a Lili dizia que há casos em que a criança pode ter conhecimento desse uso já na escola, por se envolver lá com os educadores, com os próprios colegas. Sim, em casa nós temos uma forma de viver, temos lá as nossas regras, temos lá os nossos valores, os nossos princípios. Em contrapartida, os outros têm outro tipo de vida, têm outro estilo de vida. Então, é importante fazer com que a criança, de forma geral, saiba o que é bom, o que é mau, de forma geral, né? Para que quando se encontre numa situação de tentação, né, ou os colegas tentam puxar a criança para entrar nesse mundo de droga, tem essa consciência de si próprio, sem precisar que o pai lá em casa diga não, ele próprio já tem essa posição de dizer não, isto para mim não, eu não posso fazer. E não simplesmente não posso fazer porque o meu pai vai me bater, ou não posso fazer porque eu terei uma punição, um castigo maior, mas porque isso será mal para mim, né? Não será benéfico, principalmente para mim e não para a pessoa que irá saber disto. Então, é importante sempre educar as crianças desde a base, né? Isso é bastante fundamental. Falamos da base, mas eu gostava que fizéssemos aqui uma estimativa em termos de idade. Com que idade nós podemos começar a introduzir este assunto para com os nossos pequenos? Se calhar a idade ideal seria assim que quando a criança começar a frequentar as escolas, né? Pode ser a creche, né? A creche acho que inicia por volta dos 3 anos, né? Então, dos 3 anos aos 5. Mas é importante, 5 a 8, é importante chamar a atenção a forma como nós transmitimos essa informação às nossas crianças, né? O diálogo em si deve ser muito bem feito, deve ser muito bem dito às nossas crianças, porque podemos nos deparar numa situação em que a criança teve contactos com alguém que consome, seus colegas da escola consomem álcool, e o pai toma conhecimento deste fenômeno. Então já chega gritando, já chega batendo, já chega castigando. Não é assim que a criança vai ouvir. A criança precisa sim de um castigo, precisa sim de um limite, mas nós temos que ter a atenção aos limites que nós damos às nossas próprias crianças para que possam compreender que aquilo é mau, né? Sentar-se devidamente com a criança, primeiro introduzir esse conceito de droga, as consequências de droga, se possível trazer os exemplos, né, de acontecimentos que as pessoas que usaram essas drogas não deram-se muito bem, né? Um vizinho, por exemplo, há sempre um vizinho, né, que consome drogas, que perdeu se calhar perdeu o pai lá em casa por causa deste fenômeno, perdeu o seu emprego, adquiriu várias doenças. Então, trazer esses exemplos à criança, né? Porque falamos e temos que associar os exemplos para que a criança possa perceber, né? O cuidado com o diálogo é muito importante para que a criança possa perceber e entender perfeitamente que não deve mesmo usar as drogas, porque não são benéficas à nossa saúde, seja ela orgânica ou física, até a saúde psicológica. Pois. Na introdução do nosso tema de painel, eu falei sobre esta prática dos pais serem os primeiros a mandar estas crianças para comprar. Há situações em que os pais estão ali num convívio familiar e manda o filho. O filho vai à geleira e vai buscar uma cerveja para o pai. O pai
só o simples fato de mandar esta criança tirar esta bebida alcoólica da geleira, o que é que isto pode repercutir nesta criança? Quais podem ser as consequências adversas a isto? Esse é um ponto bastante importante porque muitas das vezes os nossos comportamentos ou quando manifestamos, né, esses fenômenos, mandamos a criança comprar a bebida, mandamos a criança tirar a bebida na geleira, comprar um cigarro, achamos simplesmente que a criança só vai comprar e entregar e não terá uma curiosidade. Nos enganamos, porque as crianças elas têm um sentido de curiosidade muito maior que os adultos, né? Nós olhamos para os nossos pais como o espelho, né? E queremos sempre fazer aquilo que eles fazem, porque achamos que é melhor, né? São as nossas referências. Então, se o papá consome a bebida, é claro que a criança vai ter a curiosidade de consumir também para saber como é que é consumir aquela bebida. Está a fumar o cigarro, terá curiosidade de saber como é que é fumar aquele cigarro, né? Então, esses comportamentos, nós como pais, não olhamos num sentido maior, num sentido profundo, né? Olhamos simplesmente para aquele momento, mas há consequências que podem surgir ou advir devido àquele acontecimento. Há crianças que podem ter essa curiosidade, podem até não consumir em casa, mas consumir fora de casa, porque a criança quer saber, já tem a curiosidade lá, né? Vai comprar a cerveja, até porque já sabe o preço, tem sido mandado constantemente, vai comprar a cerveja para provar e saber como é que é. E se gostou, né, vai querer provar mais e é o vício que vai sendo alimentado. Simplesmente o pai vai se espantar e vai dizer, olha, como é que ele bebe, como é que ele já está nessa situação, porque eu nunca lhe vi. Ele nunca viu, mas foi ele que plantou essa semente na criança, né? Então, é preciso eliminar esses hábitos de mandar crianças comprar as bebidas, mandar crianças comprar cigarros e consumir o próprio álcool em frente às crianças. Porque há pais que consomem álcool e depois começam a ficar alterados, começam a gritar com as nossas crianças, começam a bater e aproveitam-se daquela situação que é para falar dos problemas da criança. Porque tu não és bem na escola, porque tu és fraco ou seu irmão é melhor que tu. Então, a criança não vai considerar aquele fenômeno como alguém que está simplesmente embriagado. Aquilo afeta a criança, afeta mesmo a criança no sentido de simplesmente a criança vai se sentir inferior, né? Vai criar esses sentimentos de negatividade nele e podemos ter um adulto deprimido. Né? Há tipos de drogas que são do tipo de depressão, né? Pode passar a tomar essas drogas no sentido de diminuir as suas tensões, até porque as pessoas que consomem drogas para aliviar ou resistir às várias pressões. Então a criança vai entrar no mundo das drogas com a tendência de aliviar essas tensões que vem obtendo em casa, né? Devido a essas más experiências. Nós podemos também falar para o nosso telespectador, transmitir a este telespectador sobre quais podem ser as consequências do uso das drogas. Bem, as consequências do uso das drogas, elas podem ser classificadas em vários tipos, né? Tem a parte física ou orgânica, né? Que é a pessoa que consome o álcool ou as drogas no geral vai ter o seu sistema imunológico fraco e vai ficar suscetível a adquirir várias doenças do tipo respiratório, doenças infecciosas, mas também tem a parte mental que é comprometida, né? Dependendo do tipo de droga que a pessoa vai consumindo, pode ter problemas mentais, pode até ter uma overdose, a primeira fase, mas também pode ter situações de tentativa de suicídio, que é exatamente porque a pessoa que consome as drogas tenta aliviar a sua dor, tenta esquecer um mal bocado que passou, mas essa dosagem que ele vai tomando, para além de provocar essa overdose, né, que pode levar a uma fatalidade, também pode causar ou incutir nele mesmo essa tendência, a tentativa de suicídio, que é simplesmente para acabar com a dor. Pode ter também o caso de adquirir a esquizofrenia, né, que vai ter essa demência mental. E também podemos ter adultos ou crianças que desde cedo já tornam-se agressivos, já têm problemas de comportamento, não conseguem se relacionar, seja emocionalmente com seus colegas, até com as próprias pessoas da família.
Há crianças que simplesmente vivem com os pais, mas é como se não vivessem com os pais. Não conseguem se abrir com seus pais, não conseguem se abrir com seus amigos, não conseguem se abrir simplesmente com ninguém. São crianças introvertidas. Não porque a priori sempre foram assim, mas devido àquele comportamento que sempre existiu em casa, aqueles traumas, faz com que a criança simplesmente se isole e não sinta-se confortável se envolver com as outras pessoas porque pensa que vai passar pelas mesmas situações. Então as consequências são várias, vai depender do estilo de vida que a pessoa teve antes, a forma como a pessoa vai lidar com essas questões e a forma como as pessoas no geral vão lidar com aquela pessoa. Porque geralmente as pessoas que usam drogas desde cedo, por exemplo, adolescentes, a sociedade não olha bem para aquelas pessoas, já vem julgando, já vem criticando e já vem, esperando que a pessoa simplesmente não mude. É um caso perdido, é assim como dizem, né? A sociedade não tem esse espírito de ajudar a transformar ou a mudar de comportamento, mas se tu erraste logo de primeira, é uma crítica destrutiva, já não há esperança, já não se deposita nenhuma confiança naquela pessoa e simplesmente a pessoa, por saber que todo mundo não espera nada de bom, deixa-se, desleixa-se e cai mesmo para esse mundo das drogas definitivamente, né? E é por isso que às vezes encontramos pessoas nas ruas, né? Encontramos pessoas super deprimidas, pessoas agressivas, pessoas difíceis de se relacionar, porque houve uma falha desde o início e não tentou-se recuperar ou modificar tal comportamento. Assim que acaba de sintonizar o nosso canal, saiba que nós estamos no seu programa Juntos pela Manhã. Estamos sim a falar sobre a importância de nós conversarmos, dialogarmos com os nossos filhos relativamente ao consumo das drogas. Estamos em conversa com a Gilda, ela que é psicóloga e está a dar-nos aqui as dicas e as ferramentas para que nós não possamos deixar que os nossos filhos cheguem a este extremo. Precisamos ser pais mais pacíficos, precisamos ser pais mais presentes e, acima de tudo, exemplares para com os nossos filhos. Não se esqueça que os nossos filhos são reflexo daquilo que nós pais somos. E esta mentalidade, eu vou mesmo colocar esta questão, Gilda, esta questão de nós pensarmos que porque nós crescemos num certo ambiente, alguns pais acham que os filhos também precisam crescer no mesmo ambiente. Falo de pais que cresceram num seio familiar cercado de agressão física, agressão verbal, questão de ver o seu pai a chegar a casa no dia seguinte completamente embriagado, um pai que sai com o filho para ir ter com outras mulheres, uma mãe que sai com o seu filho, este filho presencia cenários de amantismo, não é? Casos extraconjugais, isto tudo perante a esta criança. Qual é o seu comentário relativamente a esta forma dos pais criarem os seus filhos? Talvez voltar a repisar que a maioria dos comportamentos dos nossos pais, né? Por exemplo, falavas da situação dos pais levarem as crianças a apresentar ambientes de amantismo ou levar a criança para um momento de lazer, mas ele está aí com um copo de cerveja, à volta de casa no dia seguinte. Esses eventos. A maioria dos pais que fazem isso, eu acredito que pensam que a criança não vai fazer o mesmo, né? Eu sou adulto, ela é criança, não está a entender aquilo que eu faço, porque é criança. Então os pais têm essa tendência de pensar que criança não pensa, né? Passo a repetição, criança não pensa, criança não tem essa capacidade de refletir e chegar a uma conclusão em que eu me encontro. Mas enganam-se. Eu dizia que a criança tem uma atenção muito mais alta que nós adultos. As crianças conseguem perceber e repetir taxativamente aquilo que os adultos fazem, porque os vê como referência. Então a atenção é redobrada, né? Então, isso é prejudicial. Já agora, chamar a atenção dos nossos pais. Devem evitar consumir esse álcool em frente às crianças. Tem bares para isso, tem casa do vizinho para isso. Se não consegue ser para fora, que fique no quarto, no seu escritório. Mas evitar fazer com que a criança, desde cedo, conheça
tenha conhecimento do uso das drogas através dos nossos pais, o que é mau, porque há situações em que nós não podemos evitar. Por exemplo, a criança pode assistir, né, os filmes ou na novela e ver as pessoas a beberem ou acompanhar essas situações fora de casa, mas dentro de casa é muito complicado, porque essas regras, se não são limitadas, ou esses acontecimentos, se não são limitados ainda cedo, não tem como se quebrar posteriormente, porque já foram suficientemente enraizadas, né? Então são comportamentos que devem ser sempre revisados pelos nossos pais, devem ser quebrados a partir de agora ou a partir de sempre, porque não são benéficos. E nós mesmos futuramente depois nos questionamos com o comportamento dos nossos filhos. Mas como é que ela agora consegue relacionar-se com um homem casado? Mas porque viu a mãe a relacionar-se com um homem casado, e nós já nos esquecemos que nós mesmos é que ensinamos de forma direta ou indireta tal comportamento aos nossos filhos. Como é que ele agora bebe mais que o pai, né? Porque ele já aprendeu desde cedo a beber com o pai em casa. E há situações em que os pais até chamam, pagam uma cerveja aos seus filhos. E nossa cultura... nós temos a cultura de passar, né? Por vezes damos à criança um álcool, né? Sim, o primeiro gole à criança. Às vezes sempre que tomamos uma cerveja, damos à criança. Não sei muito bem porquê, se é para fortificar a criança, mas isso também pode ter alguma implicação futuramente, né? Então, se nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, cresçam longe das drogas, nós devemos rever o nosso comportamento para com os filhos, né? E também devemos ter o cuidado nas relações que os nossos filhos vão criando com os seus amigos da faculdade, com os seus amigos de casa, né? É preciso saber com que tipo de pessoa as nossas crianças se envolvem, né? Há pais que nem conhecem os nomes dos amigos, não conhecem a casa dos amigos, mas a criança diz, porque eu estou em casa do fulano X, e simplesmente o pai se cala, não procura saber onde é, quem é, que horas vai voltar, o que estão a fazer, né? E às vezes as pessoas têm entrado por esse caminho obscuro sem o consentimento do pai, porque os pais não têm essa atenção. Muito recentemente viralizou nas redes sociais um vídeo de jovens estudantes. Penso que neste grupo de jovens teve um que apareceu completamente transtornado, quase que desacordado. Eu não sei se teria visto este vídeo de um jovem uniformizado, por sinal, e a ser carregado para uma carinha de caixa aberta. Houveram muitos comentários em torno disto. Uns comentavam que este jovem teria consumido álcool no recinto escolar. Teria colocado aí num bebedor e foi consumindo esta bebida alcoólica. Houve quem também comentou que este jovem pode ter sido dopado, mas esta prática de consumir-se bebidas alcoólicas no recinto escolar, às vezes nem chega a ser dentro do recinto escolar, mas existem casas nas proximidades das escolas onde estas crianças, estes jovens, ao intervalo, vão lá por influência de outros colegas, se calhar seja um jovem que na vida nunca tenha consumido esta bebida alcoólica, mas por ser influenciado pelos seus colegas, ele acaba deixando-se levar. Esta questão deste risco nas escolas, Gilda, como é que se pode conversar, como é que se pode dialogar, qual é a importância de nós podermos conversar e transmitir esta mensagem aos nossos filhos? Porque, na verdade, quando nós estamos em casa, nós somos simplesmente pais e não sabemos o que é que acontece quando o nosso filho está na escola. Não temos como nos sentir seguros nos tempos atuais. Então, como especialista nesta área de estudar a mente humana, qual seria a forma de nós prepararmos os nossos filhos para que estes possíveis riscos não venham a afetá-los e, desta forma, deixando os nossos filhos envergarem por este caminho? Na verdade, essa questão de venda de bebida ou consumo de bebida nas escolas é uma questão que vem sendo desde há muito debatida, discutida, né? Porque houve-se muitos casos de alunos que consumiam álcool, seja em frente às escolas ou até mesmo dentro das escolas, e depois manifestavam um comportamento desafiador ou agressivo para com os professores. Há muitos casos que foram relatados devido a essa prática, né? Como é que nós podemos evitar com que os nossos filhos se envolvam
nesse consumo de álcool nas escolas? Bem, nas escolas tem algo que se faz, ou não sei qual expressão posso usar, mas tenta-se trazer os pais, né, a se envolverem nas atividades acadêmicas dos seus filhos, né, as reuniões de turma que fazem nas escolas. Aquelas reuniões de turma não são simplesmente para saber das notas dos filhos, mas é também para saber do comportamento dos filhos e também das práticas, ou avaliar as práticas pedagógicas que são usadas naquela instituição, de modo a garantir com que esses alunos não se marginalizem, né? Então, o pai não deve simplesmente colocar o filho na escola, o professor que cuide, o diretor que cuide, não. Deve ter essa atenção de uma vez a outra ir para a escola saber qual é o comportamento do seu filho dentro da sala de aulas ou na escola no geral. Se o mesmo tem respeitado os professores, se o mesmo em algum momento já apareceu embriagado ou simplesmente com essa aparência de quem está embriagado, já teve um comportamento desafiador para com o professor ou também para com os seus próprios colegas, né? Então, é preciso aliar essa responsabilidade a todos, não somente à instituição, mas também aos próprios encarregados de educação. Há muitos encarregados que resistem, a maioria dos encarregados não conseguem ir a essas reuniões. Dizem-se sem tempo, e só aparecem quando o problema é maior, quando simplesmente, por exemplo, o filho já tem que ser expulso da escola. É aí onde o encarregado já corre e vai para saber o que está a acontecer. Mas esse problema já tinha iniciado bem antes, mas não teve esse cuidado de ainda cedo cortar esse mal. Então, chama-se a atenção também dos nossos pais encarregados de educação sempre a terem esse hábito de uma vez a outra fazer uma supervisão do comportamento dos seus filhos nas escolas. A venda do álcool nas redondezas da escola tinha sido proibida por algum tempo. Lembro que a escola secundária Justina Machel fecharam as barracas que vendiam o álcool, porque muitas crianças ou muitos alunos daquela escola saíam no intervalo, consumiam e voltavam à aula totalmente embriagados e faziam um espetáculo, e aquilo agitava a escola e agitava os outros colegas e simplesmente não se estudava mais. Deve-se estender essa prática para as outras escolas. São mercados. Algumas escolas estão perto de alguns mercados e é um bocadinho complicado remover essas barracas ou esses mercados a priori, mas deve-se trabalhar nisso, porque é o bem-estar das nossas crianças que está em jogo. Pois, se a memória não falha, foi mesmo nesta época das barracas do museu, as vulgas barracas do museu, que nós verificamos casos de até de esfaqueamento dentro do próprio recinto escolar. Isto pode ser uma consequência do consumo das drogas, tanto das drogas quanto do álcool. Para os pais que estejam em casa a acompanhar o nosso programa, Gilda, eu penso que é importante que eles saibam quais podem ser as consequências deste consumo das drogas, quais podem ser os sinais. Se calhar este pai que está a acompanhar agora o programa esteja aí a perceber algumas alterações de comportamento no seu filho, mas por falta de conhecimento, infelizmente a informação nem sempre consegue chegar aos nossos pais encarregados de educação, mas por que não dar uma pequena descrição de quais podem ser os sinais deste adolescente que pode estar a consumir ou o álcool ou as drogas? Bem, como eu dizia, os adolescentes nessa fase têm tendência a ouvir ou a respeitar o que os amigos dizem, né? Aproximamos mais dos amigos. Eu também sou adolescente. Aproximamos mais dos amigos. Adolescente não, jovem sim. Adolescente já passou essa fase. É para evitar me chamar de doutora, ainda sou adolescente. Então, nós temos essa tendência de ouvir mais o que os amigos dizem, aqueles conselhos dos amigos, porque os nossos pais são mais chatos, são mais rudes, não nos deixam fazer aquilo que nós queremos. É uma fase de descoberta, né? Tentamos experimentar um bocadinho de tudo, nos atrevemos a tudo. Então, é um bocadinho difícil os pais identificarem esses sinais, porque é adolescente, está a passar por uma fase desafiadora, né? Porque geralmente todos os adolescentes têm essa tendência. Chega uma fase em que não respeitam os pais, chega tarde, são beros ali, sai escondidinho. Então é um bocadinho complicado identificar se
essa pessoa, esse adolescente está mesmo a consumir drogas ou simplesmente é uma fase e posteriormente vai passar. Mas há sinais que podem ser verificados. Por exemplo, se ele está numa escola, antes tinha um comportamento mais ajustado, mais adequado, via o seu pai, chegava a hora certa, sempre que voltasse tinha aquela atenção de refazer ou fazer o TPC, fazer algumas atividades. Tinha esse cuidado, né, de estar em casa, tem que cumprir com as regras de casa, né? Mas, em contrapartida, chega uma fase em que simplesmente chega sujo, nem com o uniforme amarrotado, já chega tirando a pasta, simplesmente já não quer comer, já chega berrando, porque aqui não me respeitam, porque eu vou sair de casa, porque adolescentes já têm essa posição de adulto como se fossem independentes, então há que se rever ou prestar atenção nesses comportamentos que podem ser um sinal de que esta pessoa já está no mundo das drogas e já se sente autoritário, já se sente capaz, porque as drogas nos fazem nos sentirmos capazes, estimulam capacidades ou instintos que nós mesmos anteriormente desprezávamos, estavam adormecidos, não? Então já há esse comportamento desafiador, há essa mudança de comportamento, há essa agressividade, há essa agitação toda, há essas saídas frequentes. Às vezes o adolescente final de semana não saía, mas porque já tem amizades que a todo momento o puxam para fora de casa, a todo momento também já quer sair. Final de semana, acordou, saiu, voltou tarde. É um sinal, sim. Não é uma festinha, como dizem por aí. É preciso averiguar isso, se está mesmo em casa do tal amigo que diz que foi à festa, quem é, conhece a tal pessoa e impor a hora de voltar, né? Sim. E os pais que estão lá, tipo na casa do amigo, não devem zelar apenas pelo bem-estar ou pelo comportamento saudável do seu próprio filho, mas dos outros colegas, porque aqui é uma troca de experiência. Exato. Essa troca de experiência em algum momento pode causar ou provocar essa mudança repentina do comportamento dos nossos filhos. Produção, eu quero aí abrir as nossas linhas telefónicas para que os nossos telespectadores possam interagir conosco. Eu quero sim que os nossos números passem aí no rodapé da nossa televisão para que nós possamos ouvir e interagir com o nosso telespectador que pode estar a identificar-se com este nosso tema de painel. Caso você seja pai encarregado de educação ou até quem sabe avô, estamos numa época em que os nossos pais, devido às ocupações, têm deixado, na maior parte das vezes, os seus filhos sob a tutela dos seus avós. É difícil, quando se é idoso, poder acompanhar esta mudança. Estamos numa geração, como se diz, a geração Android, uma geração completamente rebelde que quer sim seguir a modernidade e em algum momento não conseguimos mais dar ouvido àqueles que pura e simplesmente querem nos dar as diretrizes certas de como é que nós podemos sim levar a nossa vida sem nos deixarmos influenciar negativamente pela modernidade pela qual o mundo está a ser afetado. Gilda, esta questão das drogas, diz-se que isto vai em fases, isto é paulatino. Geralmente começa-se por um determinado tipo que é o mais frequente e que se acha geralmente neste ambiente de jovens. Eu mesma recordo-me que eu já passei por um cenário parecido, foi na minha época de escola que eu passei por este desafio. É um cenário que eu não me esqueço até hoje. Foi num campo de basquetebol que eu jogava basquete e estavam lá umas raparigas que estavam a consumir suruma. E eu fui lançar este convite, mas tu, sempre muito calma, e então não vens connosco. E felizmente, penso eu que graças à educação que eu tive pelos pais, pelos irmãos, porque a família também contribui muito, eu pude perceber que aquilo não era o que eu queria para a minha vida. Eu fui capaz de dizer não, mas infelizmente existem muitos jovens, muitos adolescentes que não conseguem ter este discernimento, esta maturidade de conseguir perceber que aquilo é um caminho, na maior parte das vezes, sem volta. Então eu gostava mesmo que a Gilda
falasse e transmitisse aos nossos telespectadores sobre quais são os tipos de droga mais frequentes nas escolas para que estes saibam, os pais também, quando forem conversar com os filhos, porque as coisas têm que ser ditas pelos nomes. Esta questão de nós queremos omitir ou queremos poupar os nossos filhos de certos cenários e desta forma ocultarmos os nomes, pensei que é importante que a Gilda deixe aqui muito bem claro, muito evidente, tanto para os adolescentes quanto para estes pais, sobre como é que isto começa, quais são os tipos mais frequentes e até que ponto a coisa pode se agravar. E quando se chega ao auge, qual é o tipo de droga que se usa e quais podem ser as consequências que podem advir deste consumo. Ok. Geralmente, nas escolas a priori, os alunos tendem a consumir as drogas mais leves, começam lá, por exemplo, pelo álcool, depois um cigarinho ali, e com um bocadinho de mais atrevimento vão entrando para o mundo das maconhas, das cannabis. Então, o uso de droga também vai depender com o ambiente e com as amizades que essas pessoas têm. Se são pessoas de alto nível, consomem cocaína, porque a cocaína também tem essa tendência de provocar overdose, vão começar logo por usar esse tipo de droga porque tiveram um contato com essas pessoas que usam esse tipo de droga. Então, se for num ambiente mais um bocadinho inferior, usando álcool, um cigarinho ali, vão se habituando somente a esse tipo de droga. Mas se envolverem com outra classe, com outra classe que usa drogas mais perigosas, assim, se é que posso dizer, também terão essa introdução, até porque já tiveram uma experiência prévia, né? Então também acaba surgindo essa curiosidade de querer provar mais, ou como dizem, coisas de qualidade, coisas de alta qualidade. Sim, mas também falavas aqui da influência que tiveste com seus colegas, que dizias que seus colegas chamaram-te para consumir a maconha e simplesmente tu soubeste impor-se a essa situação. Eu dizia que é importante com que a criança saiba que não deve fazer isso simplesmente porque vai magoar os pais, mas porque esse mal sim, não é benéfico para ele próprio, né? É preciso que a criança saiba que eu não devo fazer isto porque não é bom para mim. Eu não devo fazer isto porque não será benéfico para mim e não para as outras pessoas. Porque se for a se quebrar esse medo, esse respeito com as outras pessoas, então terá uma abertura da criança poder fazer aquilo que ele sempre quis, que era provar ou recorrer-se a essas eventualidades, né? Então é importante com que a criança também sempre tenha a sua posição firme, e essa posição firme é transmitida com os seus pais, através dos seus pais. São os pais que têm essa responsabilidade desde sempre mesmo, a fazer com que as crianças tenham conhecimento das coisas que são mal para o bem-estar dele. E por que são mal? Né? Por que isso não é bom para eles? Né? Não é simplesmente falar tu não deves usar drogas, mas por que tu não deves usar as drogas? Quais são as consequências dessas drogas? Né? O que podem te causar as drogas? Né? Tu, como uma pessoa de uma família, como alguém que está aí a frequentar uma universidade ou a frequentar um ensino, e alguém que quer se tornar alguém, passar a repetição, uma pessoa bem-sucedida futuramente, porque há coisas que nós não podemos apagar no nosso futuro, né? Pessoas que entram no mundo das drogas dificilmente conseguem sair, e se passam por uma situação de terapia ou reabilitação, têm a tendência também de algum dia voltarem para este mundo, ter uma recaída. Então, se nós quebramos esse mal desde o início, podemos evitar várias coisas futuramente. Vamos descontrair um bocadinho. Vamos cumprir um momento musical com o nosso artista de hoje. Falo-vos sim do Viso, ele que vai agora brindar-nos com a sua belíssima atuação. Quero convidar-vos a conferir este momento especial.